Bem-vindo ao canal Filhos Poupadores. Meu nome é Tereza Taira, sou educadora financeira e também sou mãe. Eu sou mãe de 3 filhos de diferentes idades e, principalmente, preciso te falar de diferentes comportamentos de consumo. A minha filha mais velha tem 21, o do meio tem 9 e a minha caçula vai fazer 8. E nessa série aqui, que eu estou chamando de Papo Rico de Mãe, eu trago informações, orientações, estratégias, dicas práticas que vão te ajudar a falar de dinheiro com seu filho para que ele seja poupador desde a infância. Hoje eu trouxe uma pergunta que muitas mães me fazem, que é sobre qual a melhor idade, qual a idade ideal para começar a falar dinheiro com o meu filho. Se essa é uma dúvida que também está com você, fique aqui com a gente. Eu trouxe dicas importantes. Pegue um caderninho para a gente anotar e colocar em prática. Bem, se você já é uma seguidora minha, eu agradeço a sua audiência. Se você é novo por aqui, eu vou deixar aqui embaixo os links de outros canais no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, para você poder seguir e aproveitar todas as dicas e estratégias para você aí nessa jornada da educação financeira junto ao seu filho. Inclusive, eu vou deixar aqui um link caso você queira mandar a sua pergunta, e aí eu recebo aqui e a gente tira essa dúvida aqui no nosso canal. Bem, o assunto de hoje é sobre como que eu faço, qual é a idade ideal para falar com os meus filhos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa reforçar é que, olha, para você talvez não seja, mas muitas famílias ainda têm o assunto dinheiro como tabu. Muitas famílias acreditam que esse assunto não é assunto de criança, e muitas vezes não é nem porque elas acham que não é de criança, é porque elas não sabem mesmo. Talvez depois desse vídeo, essas pessoas vão entender que o assunto começa muito mais cedo do que ela imagina. Então, assim, não trazer esse assunto para a nossa casa, para a nossa mesa, para a nossa família, fazer com que o nosso filho entenda que esse assunto não é importante. Porque se a gente não fala em casa, significa que esse assunto não é importante. E aí fica um lembrete, mesmo se você não fala desse assunto com o seu filho diretamente, ele está construindo as referências financeiras do jeito que ele entende. Então, ele está ouvindo um papo de família, ou ele está escutando alguma frase de algum personagem, algum comportamento de alguém dentro de um filme, dentro de uma novela, e ele está construindo essas referências. E isso que é o mais interessante, porque muitas vezes essa construção está sendo feita de uma maneira errada. E aí que é o que a gente está reforçando. Falar com o seu dinheiro, falar de dinheiro com o seu filho desde cedo ajuda você a construir essa referência de uma forma mais assertiva, mais certa, porque o preço da reeducação, ela é muito mais cara que a educação. Porque imagina você aprendendo algo de uma forma errada e depois tendo que desaprender e aprender de novo. Isso custa tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, vamos lá. O que que a gente precisa lembrar aqui? Que educação financeira ela é uma construção de hábitos, ela é uma construção de hábitos que estão construindo os comportamentos de consumo. Então, significa que, para muitas pessoas que associam a educação financeira com matemática ou com cálculos, a educação financeira começa muito antes, porque ela está antes mesmo do seu filho começar a ler, a escrever. Porque nós estamos falando sobre escolhas, sobre entender prioridades, sobre entender as influências. Então, como você pode ver, começa antes que seu filho comece a ler e escrever. Nossa, Teresa, mas então é muito cedo? É muito cedo. A melhor idade, a idade ideal é quando o seu filho ele está começando a despertar desejos de compra, quando ele está se tornando um consumidor. Então, imagina, não sei a idade do seu filho, inclusive, se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários qual a idade do seu filho, para a gente se conhecer melhor. Quando os nossos filhos eles estão despertando esse desejo de compra, ali é o momento ideal para a gente falar com ele. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar que o meu filho, no meio, quando ele estava começando a despertar esses desejos, eu fiquei ali observando de perto como que ia ser essa primeira fala com ele.
A gente ia a pé nesse período para a escola e a gente passava por diversas bancas. Eu sou de São Paulo, não sei onde você mora, mas as bancas aqui de São Paulo, elas são praticamente são lojas de brinquedos, vende de tudo. E a gente caminhava e ele sempre apontava para um brinquedo. Olha, mãe, era um brinquedo que ele associava com um personagem que ele via na TV. E eu ficava só observando. Eu olhava. Aí a gente passava, ele, olha, mãe, e eu olhava. Ele tinha mais ou menos uns 5 anos. E até que um dia ele falou, compra. Aí eu falei, ah, é agora. E eu comentei com ele, você quer comprar, meu filho? Você sabia que precisa juntar, você precisa trazer suas moedas para comprar. Ele, verdade? E ele falou, você me ensina? Aquilo para mim foi, para mim, particularmente, que eu trabalho com isso, foi maravilhoso de ouvir. E eu quero compartilhar isso com você. As crianças, elas são sedentas por informações, elas querem aprender. Então, na hora que ele falou isso, eu tive a oportunidade de explicar para ele que na hora que a gente está desejando alguma coisa, a gente tem que ter esse algo em troca. No caso ali era o dinheiro. Então, ali foi um exemplo que eu trago da minha vivência para você, que falar de dinheiro com os nossos filhos acontece bem antes de eles começarem a ler e escrever. E aquela foi uma oportunidade de eu mostrar para ele que existe esse momento de troca, porque a gente fez um exercício de ele juntar as moedas para depois ele trocar. E aí fica já uma dica para você. Na hora que eu fiz esse exercício, teve esse tempo de espera. Ele teve que esperar um certo tempo para acumular as moedas para comprar esse brinquedo. E nesse período de espera, o desejo já não era mais aquele. O desejo mudou. E isso mostra como que, assim como um adulto, a gente tem desejos compulsivos. A gente quer, mas se a gente esperar um pouco, talvez aquele desejo era um desejo passageiro. E é engraçado que na hora que ele juntou as moedas dele, o desejo dele real era outro. Então ali ficou um exercício prático para ele perceber que tem que esperar, tem que trocar o dinheiro por aquilo, e foi um exercício muito interessante. Mas vamos lá. Eu quero também lembrar para você que já falamos que não é sobre matemática, é sobre comportamentos, é sobre os hábitos de consumo, mas uma informação também que é válido muito a gente reforçar, é que muitas mães elas confundem falar de dinheiro para o seu filho com guardar dinheiro para o filho. Quem nunca recebeu uma oferta do gerente do banco falando: você já fez a previdência para o seu filho, você já está cuidando da reserva para o seu filho? E muitas vezes as mães acabam confundindo que falar de futuro financeiro do filho é relacionado a fazer uma reserva para ele. E aí eu vou contar uma história aqui que serve de reflexão para todas nós. Uma mãe, ela fez essa reserva para o seu filho desde quando ele era pequeno. E ela se empenhou, ela se esforçou e ela poupou todo mês para uma realização futura do filho, que era talvez ou pagar a faculdade ou ajudar ele no momento profissional dele. E ela dedicou a vida dela para fazer essa reserva para o seu filho. Só que ela não tinha esse entendimento que educação financeira para o filho é fazer com que o seu filho ele comece a treinar, a ele entender os comportamentos de consumo dele para usar a favor dele. E o que aconteceu? Que depois de anos, quando esse filho chegou na idade adulta, ele gastou em poucos meses o que ela levou praticamente a vida toda para juntar. Então, vale aqui um alerta: não confundir fazer a reserva financeira para o filho com orientar o seu filho com relação a dinheiro, como ele deve gastar, como ele deve poupar, como ele deve se comportar com o consumo dele, tá bom? Outro, outro, outro fator importante aqui é a gente falar aqui por que que é tão importante falar de dinheiro com o nosso filho quando criança e porque é muito mais fácil. Olha só, desde criança a gente já falou aqui, os nossos filhos estão vivenciando essas escolhas, esses desejos. Falar quando criança é falar no momento ideal. Mas por que falar nessa idade é muito melhor do que mais à frente? Porque para ensinar uma criança, a arte de ensinar a criança é a pedagogia. E para a arte do adulto é a andragogia. Então, assim, para a gente falar com uma criança, você vê, os professores eles usam a pedagogia, eles usam essas atividades lúdicas, eles usam a repetição. A autoridade do professor já influencia diretamente como a criança está aprendendo.
Então, assim, a criança, ela tem as pessoas que ela confia como fonte de informação e ela não questiona, ela confia, são pessoas confiáveis. Então, quantas vezes você fala alguma coisa e seu filho tem aquela frase: ah, mãe, é verdade, porque a minha professora falou. O peso de quem está ensinando é muito grande. E nessa idade, quando eles são pequenos, o peso das informações de um professor, dos pais, ele pesa muito. Pensa aí quem são as referências do seu filho nessa educação de base dele. Às vezes uma avó que está muito presente. Então, assim, aproveitar esse momento quando ele é criança é aproveitar da forma que é a forma mais fácil de uma criança aprender. Porque é você falando, explicando, repetindo, e uma informação que é de uma forma mais assertiva. E aí vale lembrar que também tem outra coisa, quando eles são pequenos, as influências e os interesses deles são reduzidos. Isso faz com que a gente consiga ter uma atenção maior, a gente consiga ter mais tempo junto a eles. Ó, eu vou até colocar aqui um quadro onde eu mostro. Olha só, aos 3 anos, o quanto que, quais são os interesses que a criança tem em relação ao mundo dela, né? Então, olha só, aos 3 anos, ela tem praticamente o interesse de brinquedos e os pais. Então, fica muito mais fácil de você ter a atenção do seu filho. É um universo muito pequeno. Mas olha só, quando passa por 7 anos, se você tem um filho nessa idade, você já deve ter percebido que a sua atenção ela já está dividida entre as telas, os amigos, a escola, já aumenta o número de interesses, a sua atenção já fica bem dividida. E quando você passa para a adolescência, aí imagina, já ficou pior ainda, porque aí tem os esportes, tem os influenciadores, tem as telas, tem as festas. Então, falar de dinheiro com o nosso filho quando criança, além de ser o melhor momento, você ainda está numa situação onde a tua atenção ela está menos disputada. Então, se você está com se seu filho está nessa idade, aproveite. Mas, Tereza, o meu filho não está nessa idade, ele já cresceu, ou ele já tá um pouco maiorzinho, quer dizer que eu não tenho mais chance? Claro que tem. Porque assim, imagina você conhecer um assunto que vai fazer uma melhoria para você agora, pelo fato de você não ter falado antes, não significa que ele vai por si só vai ser desenvolvido. Então é assim, se você ainda não teve a oportunidade de falar dinheiro com seu filho, a oportunidade é agora, a idade ideal é agora. E eu vou colocar aqui um exercício para a gente começar a desenvolver esse contato com eles de uma forma bem leve e bem lúdica, que é o jeito que a gente sempre incentiva aqui no nosso canal, fazer com que o assunto dinheiro seja um assunto natural. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco dos benefícios. Já falamos que os benefícios é melhor a idade, tem uma melhor assimilação da criança. Nós temos a situação que a pedagogia nos favorece, mas também tem outras coisas que a gente precisa falar. E se eu não falo de dinheiro com meu filho, o que que acontece? Acontece que todas essas referências, essas construções financeiras, eles estão sendo construídas, esteja você falando ou não. Então, muitas vezes a gente vai perceber, a gente repetindo padrões sobre esse assunto desde a nossa criação. Se eu fizer a pergunta para você, quando que foi que você teve acesso a esse assunto pela primeira vez? Tem um livro bem conhecido que fala Mentes Milionárias, e ele comenta que as referências referências financeiras, elas são construídas desde quando você é criancinha. E aí, se você perceber, se você não está tendo esse cuidado de falar de uma forma direcionada, você está repetindo os padrões para o seu filho. Seus pais não falaram, você não está falando para os seus filhos e você está criando essa repetição. Então, se você não está falando com eles desde agora, as construções que eles estão fazendo são por conta própria. E é muito interessante que, às vezes, você está com uma boa intenção das coisas que você está fazendo, mas por você não falar, você está fazendo com que ele esteja entendendo de uma forma não certa. Vamos dar um exemplo? Muitas vezes você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que organiza as suas finanças,
mas isso você não fala para o seu filho, mas ele está vendo que você tira dinheiro do caixa eletrônico, você passa com cartão de crédito. Se você não está explicando toda essa dinâmica, esse fluxo de entrada e saída do dinheiro, ele está assumindo por conta própria o que ele está vendo. Então, talvez ele não esteja dando valor para o dinheiro, porque ele acha que é só pegar no cartão, no caixa eletrônico, talvez só passar no cartão de crédito. Isso é uma situação mais comum do que você pensa. Muitas mães me reportam isso dizendo: puxa, meu filho não dá valor às coisas, ele acha que é só passar o cartão de crédito, e muitas vezes faltou essa conversa, esse alinhamento que você ainda não teve oportunidade de falar com seu filho. Então, quando a gente não fala, esse é um dos grandes problemas. Eles estão construindo de uma forma que é por si só. Vamos lá. Então, olha só, vamos fazer aqui um exercício prático. O que que a gente pode fazer para começar a falar de dinheiro para o nosso filho de uma forma leve, que não seja, sabe, um assunto pesado? É muito legal que eu recebi um feedback de uma mãe esses dias, falando assim que eu já vi outros vídeos sobre educação financeira, mas nada muito prático e nada muito fácil de falar na linguagem da criança. E essa fica a dica para você. Use a rotina do seu filho, use a rotina da família. Aproveite oportunidades que são infinitas dentro do dia a dia da criança para falar desse assunto de uma forma leve. Então, olha só, qual que é o exercício que eu proponho aqui para você? É fazer o dia da observação. O que que seria isso? É um jeito de você observar a rotina do seu filho perante o consumo e o seu filho também poder conhecer a rotina de consumo do pai, da mãe. Muitas vezes nessa correria a gente acaba nem percebendo o que que os nossos filhos consomem, assim como eles, por não estarem no nosso dia a dia, eles não sabem disso, e também faz com que eles não entendam que o dinheiro é um meio de troca de muitas coisas, não só do mundo deles. Se a gente não explica, eles estão entendendo que somente as coisas de interesse dele têm importância. Então, qual que é a sugestão no dia da observação? É falar para o seu filho, ele observar tudo num dia comum, isso fica bem legal de reforçar, é um dia comum, não é um final de semana, todas as coisas que envolvem o consumo dele. Se ele vai para a escola, ele compra lanche lá, se ele passa numa loja e compra um brinquedo, ele anotar, para ele entender que as coisas que ele deseja, ele precisa desse meio de troca que é o dinheiro. E você, pai, mãe, também fazer essa observação, que muitas vezes você está no piloto automático e você não percebe. Ah, fui na padaria, precisei também pagar. E você também lembrar, olha, eu paguei isso aqui com um vale-refeição, isso aqui eu paguei com um cartão de débito, porque muitas vezes nessa correria, o meio de pagamento acaba facilitando e também colocando a gente numa cilada, não é verdade? O cartão de crédito é um exemplo. Essa forma automática de passar o cartão de crédito como pagamento acaba fazendo a gente se perder no orçamento. Mas vamos lá. E aí você listar todas as ações relacionadas ao consumo e como é que você está pagando. E no final do dia você ter essa conversa com seu filho e cada um falar dessa como você foi o dia a dia e você vai perceber que o seu filho e até para você mesmo muitas coisas que estão envolvidas com pagamento está tão automático que a gente nem percebe. E também você poder ter a oportunidade do seu filho falar. Hoje eu gastei esse dinheiro na cantina e começar a perguntar o que que ele consome, por que que ele faz aquelas escolhas, por que que será que ele está fazendo essas escolhas? Porque ele nem pensou, porque está no automático, porque que alguém também compra. Começar a ter um olhar mais atento com o consumo da família. Esse é um exercício bem básico. Mais para frente, a gente vai falar um exercício que é para falar dos itens invisíveis que a criança não percebe, mas agora, se você está nesse passo inicial de falar dinheiro com seu filho, esse dia da observação já é um grande passo. Para o seu filho observar que o dinheiro é um meio de troca e ele troca muitas coisas que não só as coisas do mundo dele, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente precisa falar nesse vídeo? A idade ideal é a idade que você tem à disposição aí. Se você ainda não teve a oportunidade de falar de dinheiro com seu filho, comece hoje. Se você está com o seu filho numa idade de alfabetização,
Aproveite, é a melhor época. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo ele está sendo construído para você falar de dinheiro com seu filho, com o único objetivo, que ele seja poupador desde cedo. Compartilha com a sua amiga que ainda não teve esse despertar, que a educação financeira começa na infância, e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!